Tá, boa noite a todos. A gente vai falar sobre a logística reversa das embalagens de agrotóxicos. A palavra enrola minha língua. Sou hoje o Serlândio, eu, Rainara e o Péricles. Eu vou fazer uma pequena introdução sobre o agrotóxico e depois a política reversa e depois juntar os dois, tá? Então, o que são agrotóxicos? Os agrotóxicos, essa palavra enrola minha língua. Agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas ou agroquímicos. Eles são substâncias químicas sintéticas utilizadas em lavouras e demais plantações para matar pragas, insetos, bactérias, fungos e outros. Então, como a gente vê, é um produto químico, né? Esse produto, ele altera a fauna e a flora de um determinado local, que é onde ele está sendo depositado, visando quebrar o ciclo da praga e reduzir os danos a essa plantação, né? Como se trata de um produto químico, deve haver o descarte correto para essa embalagem vazia do agrotóxico. Então, para isso, foi implementada a política reversa das embalagens de agrotóxico. Eu vou falar um pouco aqui sobre a logística reversa, desculpa, eu falei errado. Vou falar um pouco aqui sobre a logística reversa. Segundo o Leite, 2003, a logística reversa é uma área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações logísticas correspondentes do retorno dos bens de pós-venda e pós-consumo ao ciclo dos negócios ou ciclo produtivo. Ou seja, que nem a nossa figurinha aqui do lado. Tudo que vai, volta. Pelo menos deveria ser assim, né? Por meio dos canais de distribuições reversas, que são os pontos de coleta onde são recebidos essas embalagens vazias e são enviadas de volta para o centro produtivo. Só um minuto, professor. Tá, voltando aqui, a logística reversa. Por que é tão importante fazer a logística reversa dessas embalagens de agrotóxicos? A logística reversa, ela não deixa de ser um mecanismo de desenvolvimento sustentável, né, para o planeta, uma vez que ela possibilita o retorno dessas embalagens para o setor produtivo. Ela pode ser transformada em novos produtos ou utilizada como matéria-prima para novos produtos. Quando essas embalagens elas retornam para o setor produtivo, uma parte delas é reciclada, né? Como eu falei, ela é transformada em novos produtos. E uma outra parte, que não pode ser reciclada, ela é incinerada, tá? Aí, dentro da logística reversa das embalagens de agrotóxicos, nós temos o INPEV, que o Juscelândio vai falar depois, mas eu vou só falar um pouquinho. O INPEV, ele é o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, e ele que opera, faz todo esse processo de operacionalização da logística reversa dessas embalagens para o setor produtivo. Por isso é tão importante que retorne essa embalagem. Para falar aqui, as embalagens vazias, elas tornam-se perigosas para o homem, os animais, o meio ambiente, como o solo, a água e o ar, quando descartados incorretamente. Aqui no lado eu coloquei algumas imagens que a gente coletou, né? Aqui uma embalagem de agrotóxico depositada no córrego, e aqui embaixo a gente tem um depositado no solo. Elas são fontes de contaminação de nascentes, córregos e rios e mananciais de água que abastecem tanto as propriedades rurais quanto as cidades, além de algumas pessoas reutilizam essa embalagem para armazenar alimentos e rações de animais. Inclusive, eu já vi algumas pessoas fazerem isso. Isso não pode, tá, gente? Aqui eu vou falar um pouco de algumas legislações, né, que vigoram aí a logística das embalagens de agrotóxicos. A gente tem aqui a Lei 9.974, que inclusive o INPEV, ele foi criado, vigorado nessa lei, tá? O INPEV que eu falei agora há pouco. Ela dispõe sobre a pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda comercial, utilização, importação, exportação, o destino dos resíduos em embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins e da outras providências.
Então, aqui a gente tem no seu artigo 1º, inciso 2º, se eu não estou enganada. Os usuários de esse artigo, ele obriga os compradores de agrotóxicos, né, que são os agricultores, a devolver essa embalagem para os postos de coleta, que são os postos de coleta do INPEV. Aí aqui diz assim: os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução dessas embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até 1 ano, contando da data de compra ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão competente. Ou seja, os agricultores que compram os agrotóxicos, eles são obrigados a devolver essas embalagens pelo prazo máximo de 1 ano, como diz aqui, né? Aí, aqui embaixo a gente tem a resolução CONAMA 465, de dezembro de 2014, que diz o seguinte: dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. Ou seja, os postos de coleta do INPEV, eles têm que ser licenciados pela CONAMA, né? E equipados para poder receber essas embalagens destinadas e enviar para os postos centrais do INPEV. Aqui o Juscelante vai continuar a fazer mais detalhada sobre o INPEV, tá? Então, pessoal, boa noite. Vou falar aqui um pouco sobre o INPEV, né? Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. Ou seja, ela é a gente, como podemos observar aí na imagem, né? Que é uma entidade sem fins lucrativos, que foi criada em 2001, somente a partir de 2002 que ele foi iniciar suas atividades propriamente ditas. A sua sede está em São Paulo, né? E também ele é um órgão que promove a correta destinação das embalagens vazias dos defensivos agrícolas, ou seja, todos aqueles defensivos agrícolas usados nas lavouras. O INPEV tem essa política aí, que a gente viu que é sem fins lucrativos, que é justamente a fim de recolher elas, para que elas não venham, digamos assim, ficar expostas ao meio ambiente, consequentemente, onde terá ali a contaminação. Ele é um instituto, o INPEV é um instituto onde ele atua em todo o território nacional, inclusive aqui no Amazonas ele tem uma unidade, a gente vai ver a localização dele tudinho. E também ele tem essa lei aí de 9.974 de 2000, onde ela preconiza justamente essa devolução dessas embalagens, tanto pelo o agricultor e também pela empresa fabricante e distribuidor, ou seja, o agricultor compra lá o defensivo agrícola, utiliza e tem a obrigação, segundo a lei aqui, de devolver essa embalagem. E também a empresa distribuidora e fabricante desse defensivo agrícola, ela também tem a responsabilidade de pegar aquela embalagem e fazer todo um processamento e devolver lá, onde a gente vai ver também a questão do processo de logística das embalagens de agrotóxicos. Vamos ver. Passa aí, Reinaldo. Então, ou seja, a gente vai, conforme a imagem aqui, como podemos observar, tem a questão do produto em si, né, pronto para comercialização. Então, no próximo quadrinho aí, a gente pode observar a comercialização, ou seja, é nesse momento aí que o produtor, o agricultor vai lá e faz a compra deste defensivo agrícola. A gente sabe que lá ele vai consumir tudinho aquele produto e, posteriormente, ele vai devolver a mesma. Pelo menos é isso que fala a lei aqui, né, de 9.974 de 2000. Fala que deve ser consumido lá o produto e depois, posteriormente, essa devolução da embalagem, que vai ser feita a tríplice lavagem. E depois dessa tríplice lavagem, a gente vai observar lá também o passo a passo dela, como que é feito. Tem que haver a devolução, dentro dessa devolução vai haver o processamento das embalagens, ou seja, é a partir daí que vai ver se ela vai ser incinerada ou vai ser reutilizada. A gente sabe que essas embalagens, algumas delas podem ser reutilizadas, outras não,
segue diretamente para incineração. Através da reciclagem dessas embalagens, a gente vai ver que são feitos alguns produtos, como aquela caixa lá do nosso vaso sanitário lá em cima, aquilo é feito a partir dessas embalagens de agrotóxicos. E também tem uma série de produtos, na verdade, que são feitos a partir dessas embalagens. Ou seja, essas embalagens que muitas das vezes fica expostas aí, muitas das vezes, na maioria das vezes também, as pessoas acabam reutilizando, que a gente sabe que, por mais que eles peguem, lavem tudinho, mas mesmo assim ainda vai ficar algum resíduo desse produto que vai acabar contaminando as pessoas. Contaminação essa que a gente pode observar, segundo as pesquisas, que ela surge efeito a longo prazo. Ou seja, as pessoas podem até achar que não terá nenhum dano à saúde fazendo a reutilização dessas embalagens. Mas, segundo as pesquisas que fizemos aqui, em alguns agrotóxicos, pode sim haver a contaminação a longo prazo, por mais que aquela embalagem tenha passado por um processo de lavagem, tudinho. A gente sabe que lá no processo de tríplice lavagem tem todo um mecanismo adequado. A gente vai ver também que existe uma legislação onde traz as diretrizes como deve ser feita essa lavagem. Ou seja, lavagem essa que é totalmente diferente daquela que digamos assim, que o produtor faz para reutilizar aquela embalagem. Mesmo que ele faça aquela lavagem, a gente sabe que de maneira incorreta, por assim dizer, ainda fica alguns vestígios daquele agrotóxico que pode causar danos à saúde do mesmo. Vamos lá, Rainara. Então, esse daqui é o processo da tríplice lavagem, esse daqui é somente um deles que a gente vai... tem vários processos também da tríplice lavagem, tem outros lá, tem sob pressão, a gente vai ver vai ver isso daqui. Então, para ser feita essa lavagem aqui, existe uma legislação, mais precisamente a NBR 13968, que fala, que traz todos os parâmetros, que são precisos, na verdade, para se fazer essa lavagem, que é essa tríplice lavagem. Ou seja, aí na primeira imagem a gente observa, né, tem que esvaziar totalmente o conteúdo da embalagem no tanque pulverizador. Ou seja, todo esse processo aqui tem um mecanismo, tem uma sequência lógica lá, na qual deve ser seguida. A gente sabe que todo esse processo aqui é totalmente diferente daquele processo lá que o agricultor faz para reutilizar a embalagem. Na segunda imagem podemos observar aqui, adicionar água limpa a embalagem até um quarto do seu volume, ou seja, existe todo um mecanismo também no terceiro, tampar bem a embalagem e agitar por 30 segundos. Já no quarto, despejar água de lavagem no tanque pulverizador, ou seja, há toda uma preocupação aqui até com os resíduos lá dessa lavagem. Essa preocupação aqui que não existe lá no momento que o agricultor faz a lavagem lá da embalagem lá para reutilização, ou seja, até mesmo essa água aqui que está sendo utilizada para fazer a lavagem dessa embalagem, ela tudinho vai para um tanque específico, separado, que é justamente para que ela não venha ser lançada sobre a natureza, sobre o solo. E também a questão do passo 5 aqui, repetir o processo 3 e depois inutilizar a embalagem, ou seja, nesse momento aqui, eles, segundo a imagem a gente percebe, e segundo lá também o que fala a NBR 3968, essa embalagem tem que ser inutilizada. Eles pegam lá, segundo a norma fala, que eles têm que fazer um furo no fundo da embalagem, que é justamente para que ela não venha ter mais nenhuma utilidade. A gente sabe que muitas das vezes o que é que eles fazem, né, o pessoal faz, pega essa embalagem, acaba para fazer, reutilizar, dar outros fins, e justamente nesse processo aqui que eles fazem a inutilização da embalagem para que ela não venha a ser utilizada posteriormente. E sim, a gente sabe que a partir daí, da tríplice lavagem, conforme alguns critérios lá da NBR, vai ver se ela segue para incineração ou para o processo de reaproveitamento, que ela acaba sendo transformada em outro objeto que terá uma outra finalidade. Então, essa daqui, como podemos observar, né, é a unidade da Impev aqui em Manaus, aí está aí o endereço dela. Segundo a pesquisa que eu estava fazendo ainda há pouco, foi em 2014, eles foram até Presidente Figueiredo levar também essa política de
logística reversa das embalagens, ou seja, eles pegaram e difundiram um pouco também para o interior. A gente sabe, se tratando dessas políticas, tanto a política reversa das embalagens, a questão lá dos resíduos sólidos, a região norte em si, a gente sabe que ela é um pouco desassistida dessas políticas. Se na nossa capital aqui tem pouco, imagina no nosso interior, né? A gente sabe que os interiores sempre são menos favorecidos em praticamente tudo, né? Então, lá conversando assim no interior, eu tenho um pouco de, digamos, de afinidade, porque vivi boa parte, nasci, na verdade, no interior, vivi deixa eu ver, até os meus 18 anos no interior, então eu tenho, assim, por assim dizer, uma certa propriedade de falar, né? Desconhecia até os 18 anos que se existia ou não essas políticas reversas da questão de embalagem. Existiu, teve um caso lá no interior justamente pelo fato também do manuseio desses agrotóxicos, justamente porque ao difundir essas políticas, tem também aquela questão de como manusear, usar os equipamentos corretos, os equipamentos de proteção individual, porque o próprio nome diz, né, agrotóxico, ou seja, se trata de uma substância ali que ao manusear pode oferecer risco para aquela pessoa que está fazendo o manuseio do mesmo. E essa preocupação também tem que ser passada para os agricultores, ou seja, no interior a gente sabe que não tem essa preocupação, e as pessoas muitas vezes acabam se contaminando, nem elas sabem que aquele produto pode causar algum dano à saúde deles. Lá no meu interior, lá no Envira, houve um certo tempo onde teve um ataque de formigas. Eu acho que foi lá e, na verdade, nesse tempo eu era bem menor, acho que eu devia ter uns 4 anos. Mas mesmo assim, um relato das pessoas, depois lendo algumas matérias, vi, né? Então, teve um certo político que chegou a levar um veneno lá para matar essas formigas, né? Que segundo o relato do pessoal, o pessoal só conseguia dormir quando eu colocava lá os pés da cama dentro de uma vasilha de água, que era justamente para as formigas não subir. E nesse tempo disse que o negócio não era fácil, de nossa formiga formiga carnívora. Então, aí lá foi determinado um certo grupo de pessoas que iriam fazer a inspeção desse produto, né, para tentar afastar mais essas formigas, ou seja, aí, então eles faziam lá aquela aplicação daquele veneno lá de forma, assim, para eles era de forma correta, mas só que eles não faziam uso de nenhum equipamento de proteção. Então eles passaram todo aquele tempo tudinho, e agora recente, acho que tem uns 4 anos atrás, fiquei sabendo que uma dessas pessoas foi diagnosticada com câncer, justamente pelo fato dele fazer o manuseio daqueles produtos, lá acho que em 92, somente agora que ele veio, apresentou alguns problemas, tudinho, aí então, essa preocupação da questão de fazer o uso dos EPIs. E também a gente vai ver aqui os relatórios de sustentabilidade do IPEV, ou seja, vamos observar aqui o primeiro. A cada 10 toneladas vazias de defensivos agrícolas é recebido no sistema, 94 são reciclados e 6 são incinerados, ou seja, de 100 embalagens, 6 são recicláveis e apenas 94 são recicláveis e apenas 6 são incinerados. E também a questão vamos ver aqui, que até 2002 foram 550 mil toneladas de embalagens vazias de defensivos agrícolas destinados, ou seja, até 2002, por essa quantidade aí de embalagens recolhidas. E até 2019, 45.663 embalagens. A gente segundo os dados aqui, a gente vê que houve assim um avanço bem significativo. Então, foi até aqui o Péricles vai dar continuidade aí da nossa apresentação. Péricles, cadê tu? Boa noite. Vou falar aqui sobre aí de Serlândia, passou do horário aí, sobre a indústria fabricante aqui no slide 14. Pode passar, Renan. Peraí, deixa eu só dar uma continuidade aqui do Juscelândia, sobre o finalzinho do relatório de sustentabilidade do INPEV 2019. Representante dos fabricantes e entidade gestora do sistema Campo Limpo, que é o sistema que atua dentro do INPEV,
Ele busca contribuir com o meio ambiente e garantir eficiência de processos, pesquisa, conscientização e educação ambiental. A ecoplástica é a primeira embalagem de defensivo agrícola fabricada a partir de resina reciclada de embalagem pós-consumo nesse mesmo produto. A fabricação da EcoCap, sistema de vedação de alta performance, também é realizada segundo o princípio de economia circular. E segundo o diretor do IPEV, né, ele falou que o IPEV é referência mundial em logística reversa. Além dos ganhos ambientais, o sistema Campo Limpo, ele movimenta a economia e contribui para a geração de trabalho e renda. Aí aqui tem a responsabilidade compartilhada segundo as políticas do IPEV. Quais são as responsabilidades dos agricultores? É lavar, inutilizar e armazenar temporariamente material conforme orientações técnicas. Devolver as embalagens no local indicado na nota fiscal. Quando o agricultor compra o agroquímico, ele recebe uma nota fiscal de que ele comprou aquele produto. Lá na nota fiscal vem dizendo até que data ele tem que devolver aquele produto e onde ele tem que devolver. Por último, nós temos guardar o comprovante de devolução fornecido pelo canal de distribuição por pelo menos um ano. Aí agora o Péricles vai continuar. Vou falar aqui da continuidade aqui é canais de distribuições e cooperativas. Primeiro tópico tem indicar na nota fiscal o local para devolução das embalagens pós-consumo. Segundo tópico, receber e armazenar adequadamente o material. No terceiro, emitir comprovante de devolução aos agricultores. No quarto, educar e conscientizar produtores sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da logística reversa. Aí, pode passar aí, Renan. Já. Temos aqui indústria fabricante. O primeiro tópico é retirar as embalagens armazenadas nas unidades de recebimento. Essa retirada, conforme a indústria, é quando a transportadora chega no determinado local da fábrica e retira como eu posso dizer, As embalagens. As embalagens, a recarga, que a mesma vai transportar. E aqui, na segunda, é dar a correta destinação ao material, reciclagem e incineração. Essa destinação é conforme a transportadora de lixo que a empresa que é destinada para a reciclagem do material, papelão, plástico, entre outros, ou, muitas das vezes, a incineração. Aí temos aqui também o terceiro tópico, que é educar e conscientizar produtores sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da logística reversa. Esse terceiro tópico é mais ou menos o segundo, só que fala sobre logística reversa, que no caso, no ato do recebimento do lixo nas empresas que fazem a coleta, tudo mais, eu estava dando uma pesquisada que muitas empresas, elas reaproveitam e isso torna um custo que volta para a empresa. Estava vendo que alguns produtos eles reciclam e eles vendem, e nisso gera um fundo para a empresa. Aqui, pode passar aí, Renato. Aí aqui, poder público, fiscalizar o cumprimento das atribuições legais dos diferentes agentes. Essa fiscalização aqui, nós também podemos estar fazendo, não só o poder público. Todos nós cidadãos temos o direito de denunciar irregularidades que tomam conhecimento. Já a parte do poder público, ele toma conhecimento da irregularidade imediatamente de apurar os fatos narrados. O poder público já é uma fiscalização a mais, tipo, grande. A gente não. Nós, cidadãos, podemos estar denunciando, aí sim o poder público vem e vê a necessidade da denúncia e faz os seus devidos conforme. Aí temos aqui o segundo, conceder licenciamento às unidades de recebimento. Aqui temos
Esse licenciamento é o procedimento do poder público, que é representado pelos órgãos de controle ambiental, que o mesmo autoriza e acompanha a implantação das operações de atividade que utilizam os recursos naturais, ou seja, considerados efetivamente ou potencialmente poluidores. Aí temos aqui o terceiro tópico, que é o mesmo do slide anterior: educar e conscientizar produtores sobre a importância de seguir os procedimentos corretos e participar da logística reversa. Esse terceiro tópico é o mesmo do terceiro, mas tem uma diferente, não é o mesmo. Tipo, o poder público não gera tanto resíduo quanto as fábricas que transportam diferentes tipos de materiais, né? Tipo geladeira, televisão, esses negócios. O poder público é mais ou menos isso. Não é. Aí temos aqui a conclusão. Conclui-se que a cadeia logística reversa não depende apenas da atuação isolada de agentes ou instituições, mas demanda sinergia das ações, com os componentes do sistema atuando de forma planejada e organizada, nas quais uns possam suprir as necessidades de outros. Nesse contexto, será fundamental a fiscalização e o controle exercido pelos órgãos públicos para o correto funcionamento do sistema e sua permanente evolução, com reflexos positivos para a saúde humana e ambiental. É isso, professor. Aí está aí as referências. Aqui no final a gente tem uma pequena frase: lave e devolva as embalagens vazias de agrotóxicos, que a natureza agradece. Obrigada. Ok, então, parabéns à equipe. Começaram às 20h36 e finalizaram aí 21h03. Passaram cerca de 7 minutos do prazo, né? Então fez um total de 27 minutos. Então, doido. Culpa dos excelentes. Foram as formigas aí que mas foi interessante a observação dele, porque... mas foi interessante a observação que ele colocou aí, porque é o que ele vivenciou na prática, na verdade, né? E vamos lá rapidinho para sermos objetivos. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu começar primeiro lendo aqui, que tem um aqui no chat, para a equipe da Daniela participativa aí, hein? Essas embalagens, quando são incineradas, elas soltam algum tipo de gás tóxico? Se sim, o que é feito com esses gases? Aí eu passo a palavra para a equipe. E aí, Juscelândia? Então, a gente sabe que toda queima gera gases, né? Assim, aí então, se tratando das embalagens de agrotóxico lá, por ser cera de plástico, eu acredito que ao fazer a incineração, ao escolher as embalagens para incineração, acredito que tem todo um estudo prévio, tudinho lá da equipe, do INPEV, né? Eu acredito que há sim uma questão de recuperação desses gases. Acredito, por se tratar de um instituto que tem essa preocupação com as questões ambientais, eu acredito que eles não deixariam, né, esses gases ser lançados na atmosfera sem o devido cuidado. Isso, bem observado. Eles têm filtros, na verdade, né, para poder captar essas partículas de gases aí que vão sendo eliminados. É obrigatório eles terem filtros, inclusive. Alguém tem algum comentário para fazer? Senão, professor, uma das coisas que... Ai, dois abriram ao mesmo tempo. Tem polícia. Pois é, né? Posso falar? Pode, Rosângela, palavra. Professor, também eu vejo o seguinte, porque como eu trabalho próximo aqui ao bairro de Educandos, eu vejo que tem muito daqueles tonéis grandes sendo vendido e a população, por não ter realmente o domínio do conhecimento a respeito desse material tóxico, compra e coloca água, né? Porque falta muita água e eles colocam naqueles tonéis azuis, né? E não percebe que pode ter resíduos ali que fica no plástico, por mais que você tente lavar. Tem certos materiais que não pode ser reutilizado. Tem que ser realmente reciclável, senão não pode prejudicar a população.
Isso. Olha aí, Inclusive, bem a embalagem de agrotóxico é uma dessas embalagens que ela não pode ser utilizada, né? Isso, bem colocado pela Rosângela aí, mora no Educandos, aqui perto, eu também moro no Educandos. E realmente a gente... Eu moro em São Lázaro, eu trabalho lá. Ah, tá. Realmente a gente observa quando tem aquela questão de falta d'água, né? O pessoal arruma lata, balde, que a gente não sabe nem, né, de onde, qual é a procedência. Alguns são latas de manteiga e tudo, mas a maioria a gente não sabe o que é. Eu não sei se vocês já observaram também nas feiras aqui perto de Manaus, qualquer feira, tem aquelas vendas de sacolas, de sacos, Isso. e tem embalagens também de agrotóxicos ali. Alguns falam, embalagem de suco, algumas são. Outras não são, não. São embalagens sem uma procedência adequada. Então, assim, dependendo do uso que você vai dar, não era nem correto ela estar ali, né? Mas dependendo do uso que você vai dar, não é aconselhado a utilizar com água, para armazenar água, etc, etc. Tá bom? Professor, Diga. tem também, a gente sabe que existe, principalmente as embalagens de agrotóxico, tem umas, a cor delas, né? A cor delas representa justamente a questão da periculosidade que aquela substância que estava ali naquela embalagem representa, né? Tem essa também. O pessoal não sabe, muitas vezes não sabe dessa informação. Tá, e bem observado agora, que exatamente com o que eu tinha anotado aqui, que o Serlande falou, tem um trabalho da professora Andrea Weissmann, que ela é da UFAM, professora lá no programa de doutorado em Ciências do Ambiente, que ela fez um artigo, eu posso até depois, quem tiver interesse, eu posso colocar também lá no Google Classroom, que é exatamente sobre o manuseio de embalagens de agrotóxicos por parte de produtores rurais. E o que tinha sido observado nessa pesquisa dela? Que eles não conseguem identificar aquela simbologia que vem no frasco, né, na lata, no balde, e eles não conseguem, é pequena demais, e outras, eles não sabem o que significa. Ou seja, a compreensão e percepção deles que eles têm em relação àqueles símbolos, eles não sabem. Então, ali está dizendo que tem que usar máscara, que tem que estar usando luva, que tem uma série de cuidados que eles têm que se proteger, né, com o uso de EPIs, que eles não fazem, e depois eles vão fazer a lavagem daquilo próximo do igarapé que eles têm no rio, e está totalmente errado, na verdade, né? Eles nem deveriam vedar e devolver o ponto de entrega, né? Exatamente onde eles compraram. E aí tem interessante. O problema é que esse trabalho está em inglês, mas se tiver paciência, dá para ir traduzindo com o tradutor. Se tiver interesse, é muito interessante isso. O que isso quer dizer? Que as pessoas não conhecem. Quem manuseia isso não conhece de fato os problemas que podem causar, né? Eu acho que vocês, não sei se estão lembrados, a gente viu na disciplina de impactos ambientais ano passado, aquele documentário sobre os problemas dos agrotóxicos, né? Nos agricultores, lembram? O cara cedo morre com 40 e poucos anos de idade, morre porque adquire uma doença degenerativa. Isso, uma doença degenerativa, e acaba que ele morre cedo, né, porque atacou os órgãos neurológicos, garganta, etc., porque teve contato com agrotóxico. Isso é muito perigoso. Né? É porque eles não manuseiam corretamente. Tem alguns que não conseguem manusear corretamente o agrotóxico, né? Usar luva. Só para resumir aqui, né? As pessoas estão tendo dificuldade de usar máscara. Imagina agrotóxico, gente. Assim, é um negócio muito complicado. E muitos não sabem nem ler. Imagina saber a proporção correta de colocar. Então, eles não sabem o que está escrito lá, e o patrão só diz, vai lá e faz. E eles fingem que sabem o que estão fazendo. Assim como o produtor rural, né, o caboclo do interior, ele gosta de fogo, de qualquer coisa que já está botando fogo, no roçado, etc, etc, ele adora também colocar veneno nas coisas. Aparece uma coisinha numa folha, ele já quer botar veneno. Que até teve um relato desse de uma pesquisadora da Embrapa, uma vez que ela deu uma palestra, e ela falou que o cara viu a folha amarela e já queria botar veneno na melancia lá, no melancial que ele tinha, porque ele achava que ia morrer, ele ia perder a produção dele. Então, olha só, ele não faz aquilo de maldade, ele faz aquilo, na verdade, por uma questão de ingenuidade, achando que ele vai perder a produção de melancia dele. E se ele perder a produção de melancia dele, o que vai acontecer? Ele não vai ter dinheiro. Então, ele já quer logo prevenir que, às vezes, nem precisa, né? Nem precisa ser combatido com um agrotóxico pesado, né? Então, talvez uma captação manual, ou às vezes é apenas uma deficiência
de nutrientes da planta. E ele já quer tocar agrotóxico, né? Verdade, isso mesmo. E essa questão do uso de EPIs, né, professor, é bastante interessante, né, que as pessoas desconhecem, né? O senhor falou a questão da máscara, de fato, o pessoal tem uma certa dificuldade em usar máscara, né? Imagine usar os EPIs, que a gente sabe que a questão de EPIs é toda aquela causa incômodo, tudinho. Aí vem a questão das formigas lá que eu havia comentado, né? Justamente Exatamente. porque lá as pessoas que fizeram, que na verdade colocaram ali aquele veneno sobre aquelas formigas lá e não fizeram, né, o uso de nenhum EPI, tudinho. Então é assim, é um mal que vem depois, eles podem até não sentir no momento, ou seja, leva tempo, tudinho, e somente agora que as pessoas estão sofrendo as consequências, né? Professor, eu gostaria de compartilhar Pode ficar uma situação. No ano, eu acho que de 2017, né? Lá em Presidente Figueiredo foi detectado que uma comunidade que produzia pimenta de cheiro estava colocando agrotóxico acima do que é indicado, né? Essa pimenta, ela estava vindo aqui para Panaí. Eita. E aí, às vezes a gente compra, a gente come e a gente nem sabe. Provavelmente eu comprei. Com certeza. Eu moro aqui perto. E aí, o que aconteceu? Foram atrás e descobriram que esse produto era proveniente de Presidente Figueiredo, de uma comunidade. E aí, a prefeitura montou um grupo de trabalho chamado GT Agrotóxico de Presidente Figueiredo. E várias instituições faziam parte, né? A própria prefeitura, representantes do IDAM, representantes do pessoal da saúde, da área de saúde, médico, representante do IFAM, representante da UEA, representante da comunidade, pessoas da comunidade. Então, foi feito esse grupo, né? Foi constituído esse grupo, e esse grupo, eles iam até a comunidade, foi feito um levantamento, né, através de um checklist, onde tinham diversas perguntas sobre como que os produtores estavam utilizando, que tipo de agrotóxicos eles utilizavam, se tinha... Tá fechando aqui o meu computador. Então, foi feito um checklist, e só que essas informações, elas não se tornaram públicas, né? Eles fizeram todo o levantamento, mas depois ficou parado esse GT. Eu também fiz parte durante um tempo, né? Cheguei a fazer parte, acompanhando, visitei alguns produtores também, e é uma coisa bem interessante essa questão do agrotóxico, né? Porque faz mal tanto para o agricultor, que está ali manuseando e estando exposto a esse tipo de produto, faz mal para o meio ambiente e faz mal também para quem come aquele alimento, que, se tiver com uma quantidade acima do estabelecido, né, pode causar aí algumas doenças. Uhum. Exatamente. Eu até consegui aqui o link de algumas pesquisas da professora Andréa, que ela trabalha nessa linha, né, de agrotóxicos. Mandei aqui no chat de vocês. É importante que depois vocês deem uma lida aí. Esse daí está em português, é interessante para vocês lerem. E realmente é bem perigoso. Aquilo que eu falo, a gente vive uma insegurança alimentar, não só em Manaus, no Amazonas, mas no Brasil todo. Porque, assim, o que o produtor está fazendo? A gente não está vendo. Entendeu? Então, realmente é muito complicado, às vezes, a gente comprar uma hortaliça, uma verdura na feira, no supermercado, e a gente não sabe a procedência dela. Então, a gente já tem essa noção de que o produtor, ele não tem essa noção da quantidade adequada que vocês colocaram aqui, não tem aquela noção do manuseio adequado de uso de EPIs, etc. Então, a gente deve estar comendo veneno puro. E aí vem aquela alternativa de utilizar alimentos orgânicos, mas muitas das vezes os orgânicos não são tão orgânicos quanto parece, e ainda tem a questão pior, que é o preço. É verdade.
Professor, não sei se o senhor lembra que teve o caso da menina que morreu por causa da banana, né, que colocaram para amadurecer produto demais, e teve o caso de um menino que foi descascar a laranja com a boca e a casca da laranja estava também contaminada. Ainda tem a questão do carbureto lá em Paretins, uma vez que estavam tirando tucumã verde, colocando nas caixas junto com gás carbureto para poder forçar o amadurecimento. E várias pessoas tiveram problemas intestinais, foram parar no hospital, comprou onde o tucumã? Todos comeram em comum o tucumã. E aí descobriram que era de uma banca e foram averiguar, né, a questão da vigilância sanitária e descobriram que tinham utilizado carbureto para amadurecer, forçando o tucumã. Então, é muito Professor, inclusive, hoje faz 7 anos que essa menina faleceu aí, dessa questão lá de Parintins. Hoje, Sim. dia 27? Sim. Porra, a Nara sabe até a data do aniversário da morte da menina. Não, é porque ela era sobrinha do meu cunhado, eu conheci ela. Aí hoje eu tava minha avó para guardar a data. Hoje eu tava vendo as várias postagens que o pessoal tava falando de 7 anos da morte dela. Infelizmente é uma data triste, né, para anunciar. E sim, a coincidência com o seminário de vocês, né? Né? Mas, pois é. Tem ainda algum comentário a fazer? Professor, eu tô com a garganta meio ruim, mas eu vou tentar apresentar, tá? Tem hora que dói. Vocês daqui a pouquinho, né? A professora Nereida ainda quer falar algo? Na verdade, eu passo 4 horas seguidas com a máscara no rosto e ainda falando, né? Eu sou obrigada a estar com a máscara no rosto. Então, a gente pode encerrar aqui, tudo ok? Podemos encerrar? Sim. Pode encerrar. Sim, só para encerrar, gostaria de parabenizar a equipe. Só ter um pouco de cuidado na apresentação do slide. Eu não sei, eu tive a impressão de ter visto uma imagem e a imagem está com a data de 2023. Eu acho que é a última imagem, que a referência está com a data de 2023. Deve ser algo bem futurístico, né? Eu acho que eles estão assistindo muito Dark. Já estão no futuro. É verdade. Então tem que ter esse cuidado aí em relação às referências. Foi erro de digitação. Sei, é verdade. Tem que atentar. E outra coisa, atentar o tempo de vocês também, né? Foi bacana a apresentação de vocês, bem descontraída. Mas vocês fizeram em 27 minutos. E às vezes, né, algo mais sério, uma banca mais séria é capaz de vocês serem penalizados porque passarem do tempo, né? Então, tentem fazer tudo dentro do tempo aí, né? Porque é o que foi combinado. Tudo bem? Então, gente, parabéns aí pela apresentação. A gente vai encerrar a gravação aqui. Obrigado.